Meu nome é Caio de Bessa Santos, sou advogado que trabalha na área de Direito do Trabalho já há alguns anos e também professor universitário nessa mesma área. Há alguns dias eu fui acometido pelo vírus da Covid. Alguns que já me acompanham devem ter visto aí no meu canal postagens no meu Instagram, em outros veículos de comunicação sobre a minha doença. E é justamente por isso que eu venho gravar esse vídeo. No período que eu estive internado no hospital, foram ao todo 20 dias, deles eu permaneci em média 15 deles na UTI e 9 entubado. De fato, eu quase vim a óbito, mas agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. E teve um fato, na verdade vários fatos que me tocaram e me chamaram a atenção no período que eu estive no hospital. Dentre eles foram as equipes de atendimento do hospital em qual eu estive internado. Eu fui muito bem tratado e tive os primeiros cuidados básicos como higiene, alimentação, feitos pelos enfermeiros, técnicos e auxiliares desse local. E me lembro muito bem que no meu primeiro dia após a extubação e que eu me vi consciente, eu fui recebido muito bem pela equipe técnica. Várias pessoas vieram me falar que os meus familiares estavam orando por mim, que o meu pai havia ido orar várias vezes na frente do hospital, dentre outras coisas. Mas teve algo, uma atitude que me marcou muito. Uma auxiliar de enfermagem veio até o meu leito, se postou do meu lado e começou a fazer carinho no meu cabelo. Ela se chama Kelly. E durante o meu período lá, na medida que eu fui recuperando a minha capacidade de fala, nós fomos conversando. Na verdade, eu fiquei sabendo muito da vida dela e ela muito da minha vida. E isso se deve principalmente ao estado que nós pacientes ficamos. Imaginem vocês, eu estava lá 15, 16, 20 dias sem ter contato com a minha família. O contato com a minha família era muito mínimo, era muito pouco. E nesse dia, a Kelly veio ao meu lado, passou a mão no meu cabelo como se fosse a minha mãe. E aquele gesto me tocou tanto, afagou tanto o meu coração, que eu que já sou advogado trabalhista e já observo a rotina das pessoas que trabalham na área da saúde, passei a observar ainda mais esses profissionais. E no decorrer desses dias foram vários banhos no leito, infelizmente eu utilizava de fralda e até para trocá-la eu precisava da ajuda de alguém, para escovar os meus dentes, para trazer a minha alimentação. E eu fui observando a rotina daqueles profissionais, os turnos de trabalho, fui perguntando sobre a vida deles, e vários dizendo para mim que trabalhavam em 2 hospitais, que davam um plantão de 12 horas e iam para outro. Nada que eu não soubesse. Como disse a vocês, eu sou da área do direito do trabalho e já conhecia um pouco da jornada desses profissionais. Mas nesse momento que eu estava lá fragilizado e estava também, vamos dizer assim, com um tempo disponível para notá-lo, eu comecei a observá-los. E aí fui me indagar sobre a remuneração de cada um desses profissionais. E aí me lembrei que há um tempo atrás eu tive conhecimento que havia alguns projetos de lei para regulamentar o salário dessas categorias, especificamente dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem e também das parteiras. E aí, a partir de então, quando eu tive possibilidade, que eu recebi a alta hospitalar, eu fui procurar como estava a tramitação desses projetos. Para quê? Para poder ajudar essa categoria. Então hoje eu vou falar para vocês como estão esses projetos, o que está acontecendo, e vou pedir para que cada um de vocês ajudem essa categoria, votando lá no site do Senado sobre se você concorda ou não sobre o projeto de lei que eu vou explicar, postando nas redes sociais como eu vou fazer, com o hashtag do senador relator do projeto que nós vamos conversar hoje, divulgando esses vídeos para que a gente consiga uma adesão ainda maior de toda a comunidade. Eu não sei se vocês sabem, mas a grande maioria desses profissionais, enfermeiros, eles ganham salários em torno de R$2.000 a R$3.000 para uma jornada de 44 horas semanais, 220 mensais em regra, que tem uma jornada diferente da comum, de 8 horas, normalmente trabalham em turno de 12. E assim se aplica também para os técnicos e para os auxiliares, esses ganhando até menos. Não existe atualmente no Brasil um piso salarial. O que seria um piso salarial? Um valor mínimo para que essa categoria ganhe.
a não ser o salário mínimo nacional unificado. Então nós estamos chamando a atenção. Eu fiquei pensando, poxa, essa pessoa está aqui esse tempo todo, está limpando, está trabalhando, está ajudando, está dando todo esse auxílio. E a remuneração dessas pessoas, que muitas vezes trabalham um, dois, três empregos para poder garantir o sustento? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu, quando fui fazer essa pesquisa, disse a vocês no início do nosso vídeo que eu já sabia da existência de alguns projetos de lei. Dentre esses projetos de lei, o primeiro que eu encontrei, ele é datado de 2015, do deputado André Moura, do PSC de Sergipe. Esse foi o primeiro projeto de lei que eu encontrei e junto com esse projeto, tramitando junto, a gente chama apensado, eu encontrei outros 10 projetos de lei, inclusive um projeto de lei. Esses 10 projetos de lei tratam sobre o mesmo assunto: piso salarial e jornada de trabalho para enfermeiros, técnicos e auxiliares e também para as parteiras. Então, nosso primeiro projeto que eu encontrei teve como autoria, como início, um deputado federal. Porém, nós temos um outro projeto que está com a votação mais acelerada que eu vou conversar a seguir. E eu encontrei também um outro projeto de lei interessante de autoria do ex-deputado Valdir Raupp, se não me engano pronuncia dessa forma, que ele falava sobre uma situação diferente. Nesse projeto de lei ele trata sobre condições de repouso dessa categoria. Como assim condições de repouso? Local de repouso, espaço adequado, para que eles possam repousar durante a sua jornada de trabalho. Então o assunto que eu vou trazer hoje não é novo. A primeira lei que foi proposta ela é de 2015. Porém, nós temos uma lei que recebeu um voto de aprovação, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, agora no dia 24/9/2021, que, ao meu ver, é o projeto de lei que está mais fácil de ser aprovado, está com um andamento mais célere, porque esse antigo que eu comentei com vocês, ele está com a tramitação parada, aguardando algumas providências. Trata-se do projeto de lei 2564 de 2020, que é de autoria, de iniciativa de um senador, do Fabiano Contarato. Então, nesse projeto de lei, o Fabiano, o senador Fabiano, ele propõe a modificação da lei que fala, que versa, que disciplina, que estabelece as regras da profissão dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares e dos parteiros, que é uma lei antiga. É uma lei de 1986, que é a Lei 7.498. Essa lei basicamente fala quais são as funções de cada uma dessas atribuições, de cada uma dessas profissões que eu trouxe: enfermeiros, técnicos e auxiliares. Então lá você vê o que cada um deles deve fazer, quais são as suas atribuições. Mas não estabelece um ponto muito importante para essa categoria, que é a jornada de trabalho máxima, quanto tempo eles podem trabalhar. Isso não está estabelecido. Nós temos então como regra a jornada que está na Constituição Federal, que são 44 horas semanais, 220 mensais, se não houver uma jornada inferior. No caso deles não há. Então essa é a limitação. Porém, discute-se se essa jornada não é muito longa para essa categoria, para os trabalhos que eles desenvolvem. Os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, já há 30 anos estão buscando a regulamentação tanto da jornada como do salário. Então, essa proposta do Fabiano, que está no projeto de lei 2564 de 2020, justamente modifica essa lei de 86 para acrescentar alguns artigos. E os artigos que vão acrescentar, o que eles estão propondo é o quê? A jornada máxima de 30 horas e um piso salarial para os enfermeiros de R$ 7.315. Então, todo enfermeiro que é contratado de forma seletista, vamos começar por esses, deve ganhar no mínimo R$ 7.315 para trabalhar 30 horas semanais. Esse é o projeto que está, o que está para ser votado, que ele propõe. E ele propõe que para as outras categorias, os técnicos de enfermagem, eles ganhem 70% desse valor de 7.315, que seriam 5.120,50. Então os técnicos ganhariam esse valor de 5.120,50 e os auxiliares de enfermagem e parteiras deveriam ganhar no mínimo, que seria 50%
de 7.315, que é o valor de 3.657,50. Então são esses dois projetos, né? Regulamentar o salário, regulamentar a jornada. Esse projeto de lei do senador Fabiano já passou, né? Se vocês observarem, para vocês acompanharem esse processo, basta jogar esse número de lei na internet, vai abrir no site do Senado, vocês vão ver a tramitação e vocês vão observar que vários organismos da sociedade civil já manifestaram favoravelmente ou contra. Atualmente, existe a possibilidade de você manifestar se você é a favor ou contra. E na última votação, inclusive eu manifestei, vou dizer a minha manifestação brevemente, já mais de 1 milhão de pessoas já votaram favoravelmente a esse projeto. E esse projeto, por último, passou pela relatoria da senadora Zenaide Maia, que foi agora, dia 24/9, e ela aprovou esse projeto. E dentre as justificativas para ela aprovar esse projeto, ela coloca lá a previsão na Constituição Federal de que todos devem ter um piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho. E aí nós devemos nos lembrar do trabalho dessas pessoas, o cuidado direto, né, com a saúde de nossa saúde. Então eles têm realmente um trabalho muito complexo, o que justifica um piso salarial maior. Além disso, ela traz outros fatores, como a questão da Covid, que aumentou muito mais o trabalho dessa categoria. Não é raro a gente ver aí nas televisões, nas mídias, o quanto os enfermeiros, o quanto os técnicos, os auxiliares têm sido coadjuvantes, têm sido atores principais para melhora e para, né, a acolhida dos pacientes. Então, essas seriam as principais fundamentações, inclusive essa fundamentação que a Constituição Federal assegura esse piso salarial proporcional à complexidade do trabalho, lá no seu artigo 7º, inciso 5º. E, além disso, ela fala das grandes cobranças e justifica a aprovação na situação de que, atualmente, esses profissionais têm que trabalhar em 1, 2 ou 3 empregos para conseguir garantir uma condição de vida digna para você, para eles e para os familiares. Então essas seriam as argumentações favoráveis e a aprovação por parte da senadora relatora. Existem outras argumentações sobre esse projeto. O que seria que pesaria contra? A maior argumentação desfavorável a esse projeto é a questão dos impactos financeiros, principalmente se estabelecer esse piso salarial para a União, né, para os municípios, para o Distrito Federal e para os estados. Porque aí municípios pequenos ou talvez estados com, né, a questão maior se volta para os municípios, né? Municípios com poucas receitas teriam que contratar e pagar aos enfermeiros, técnicos, esse piso salarial aí que inicialmente está de 7 mil para os enfermeiros. Então a discussão maior é essa. Porém, ainda que a gente verifique isso, o senador Jader Barbalho, nesse mesmo projeto de lei, fez um pedido de inclusão desse projeto de lei para ser votado no plenário, onde ele fala da importância do projeto, mas ele cita um ponto muito importante, que é o lucro que a saúde tem auferido, principalmente nesse ano de 2020 e 2021. Ele traz um dado que ele pegou na Agência Nacional de Saúde, conhecida na sigla ANES, falando que nos 9 primeiros meses de 2020, as operadoras de plano de saúde tiveram um lucro de 15 bilhões de reais. E fala que os 122 maiores hospitais privados do Brasil, nesse mesmo período, tiveram um lucro de 30,6 bilhões de reais. A pergunta que não quer calar é, de fato, os hospitais não têm condições de pagar esses salários? Me parece que não é uma resposta muito fácil. Mas ao primeiro olhar meu, eu até brinquei, né? Falei que eu dificilmente vi hospital falir. Eu não vejo hospital passar por dificuldade financeira. Será por quê? De fato, existe um lucro, né? Então, ele traz essa situação, aponta esses lucros. E, por fim, nós estamos aí, esse projeto de lei está aguardando uma pauta para julgamento no plenário do Senado, para que depois ele vá à Câmara e, se tudo correr bem, se não houver emenda, se não houver nenhum contratempo, ele será levado
para o presidente, para que ele vete, né, aceite ou não aceite esse projeto de lei. Abre ainda a possibilidade de mais 2 pontos que foram levantados nessa discussão que eu entendo que é interessante. O senador, na verdade é o senador Coronel Ângelo, o senador Coronel Ângelo, no dia 6/5/2021, ele apresentou uma emenda nessa lei. Ele queria e quer que acrescente também um teto salarial, um piso profissional para a categoria dos profissionais de fisioterapia e de terapia ocupacional. Então isso é um ponto importante, porque ele coloca lá nesse pedido dele que essa categoria não foi observada e pede para que também seja estabelecido e faça uma modificação na lei que estabelece a carreira dessa categoria, que é a Lei 2.564, na verdade, que é a Lei 8.856 de 94. Então ele pede também para que se estabeleça esse piso profissional, que para a categoria da fisioterapeuta e da terapia ocupacional, eles sugerem 4.800. Bom, esses são os resumos. E um outro detalhe para a gente finalizar: o senador também, Wellington Fagundes, em 14/9/2021, ele pediu também que fosse feita uma alteração nesse texto dessa lei, no sentido de ajudar da União passar um valor para os municípios, porque ele coloca a problemática de que os municípios não teriam condições de arcar com esse valor, porque o projeto de lei ele estabelece o piso salarial tanto para as pessoas que trabalham com um vínculo seletista, carteira assinada, vamos colocar assim, quanto também estende para os concursos públicos, para as contratações da administração pública, seja nos seus âmbitos da União, do Estado, dos municípios ou do Distrito Federal. Então, para a administração direta, para as autarquias e para as fundações públicas federais também. Então ele estende esse piso, esse salário e também a jornada de trabalho. Bom, pessoal, o meu vídeo ficou um tanto extenso, mas eu trago essas informações para vocês e também trago esse apelo. Coloque uma hashtag, peça, vá ao site do Senado e vote. No meu ponto de vista, como eu estava dizendo, concluindo, já está passado de hora, né, vamos dizer assim, bem no popular, de que se tenha um projeto de lei que regulamente sim a jornada dessa categoria. No primeiro momento, esse salário de 7.315 para as realidades, né, do Brasil, para o salário médio da maioria das pessoas, inclusive de nível superior, eu entendo que é um valor bem representativo e talvez até um pouco alto para que se passe. Eu não acredito que nós vamos conseguir chegar a esse valor. Mas mesmo que se chegue num valor um pouco menor, né, será muito melhor do que se já se tem. Atualmente, eu estou no estado de Goiás, né, então eu posso dizer dessa realidade. Os enfermeiros, para jornadas igual essa de 30 ou até maiores, eles têm salário em média de R$ 2.500, R$ 3.000. E os técnicos, valores inferiores, a depender de onde são contratados, em torno de R$ 2.000, auxiliares R$ 1.500. Então, se nós conseguíssemos aumentar, eu entendo que essa categoria estaria sendo muito mais valorizada. Abraço e até a próxima.